Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Milene Cardoso e hoje eu quero compartilhar com vocês, conversar um pouco com vocês sobre uma disciplina espiritual que é muito importante na vida de todo cristão, que é a oração. Muitos cristãos têm dificuldade de orar, de passar tempo em oração com o Senhor. Alguns têm dificuldade de orar em público e hoje eu quero aqui trazer algumas práticas que eu uso para passar mais tempo na presença do Senhor, para orar mais e mais, para ter prazer na oração. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a oração não é uma receita de bolo, né? Nós temos algumas coisas na Bíblia que podem nos guiar, né, em relação à oração, mas cada um de nós tem um jeito diferente de se comunicar com Deus e de falar com Deus. Então aqui vou trazer a minha experiência. Pode ser que ela sirva para você, talvez você pegue algumas coisas do que eu vou falar e você vai adaptar, né, a sua realidade. Cada um é cada um, né? Quando a gente pensa em oração, a gente está falando sobre comunicação. É um diálogo, uma via de mão dupla, em que eu falo coisas e eu também ouço coisas de Deus. Obviamente que quando a gente está começando a nossa vida de oração, a gente fica um pouco perdido, porque a gente não sabe o que a gente vai falar. Às vezes a gente quer passar mais tempo com Deus, mas você chega ali e rapidamente você termina a sua oração porque você não tem muita coisa para dizer. E deixa eu te explicar uma coisa, que a oração é um relacionamento com Deus. Então, quanto mais a gente se relaciona com a pessoa, mais intimidade a gente tem com ela e mais tempo a gente quer gastar com essa pessoa, certo? Por exemplo, eu tenho uma colega para quem eu ligo uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias e a gente já está há muito tempo desenvolvendo relacionamento um com a outra. E às vezes eu ligo para ela para conversar 30 minutos e eu acabo ficando 1 a 2 horas. Então, da mesma forma é com o Senhor. Quando a gente inicia a nossa vida de oração, a gente não sabe bem como se comportar, como falar, a gente ainda não aprendeu a identificar a presença do Senhor direito. Então a gente fica muito perdido, 10 minutos parece uma eternidade. Mas o que eu quero dizer para você é que à medida que você vai perseverando na oração, e que você vai ganhando experiência na oração, que você vai se relacionando com o Espírito Santo, se relacionando com Jesus, esse relacionamento tende a se alongar e esse tempo de oração tende a se alongar também. Muitas vezes eu falo pro meu esposo, tô indo ali orar alguns minutinhos. E esses minutinhos acabam virando horas. Viram 1 hora, já virou 2 horas. Então, assim, à medida que você vai crescendo em intimidade com Jesus, esse tempo de oração, ele vai se alongar. É como uma amizade, né, que foi construída. E é interessante a gente pensar que os discípulos, eles pediram para Jesus, ensina-nos a orar. Tá lá em Lucas 11, o capítulo 1, fala que aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Veja bem, Jesus fazia tantas coisas, Jesus ressuscitava mortos, Jesus curava cegos, Jesus purificava os leprosos, mas esse discípulo, ele identificou que a fonte do poder de Jesus, do carisma que ele tinha de atrair as multidões, estava relacionado à vida de oração que Jesus tinha. Então, ao invés de pedir, Jesus, me ensina a ressuscitar um morto, Jesus, me ensina a curar um cego, ele disse, ensina-me a orar. E ali Jesus ensina a oração do Pai Nosso, que também pode servir como um guia para nós de oração. E isso nos mostra a importância da oração no fortalecimento da nossa vida espiritual e também no nosso ministério, no nosso chamado. Não tem como a gente fazer a obra de Deus, fazer as coisas de Deus sem ter uma vida de oração. Porque orar é cooperar com Jesus.
é cooperar com a obra de Deus. Deus, ele não faz nada nessa terra se não houver oração. Tudo que Deus está fazendo nessa terra hoje é movido pela oração dos santos. Então, por isso, nós precisamos orar. Eu quero deixar aqui uma indicação de um filme, né? Que você, se você está começando a sua vida de oração, e também se você já tem uma longa caminhada na sua vida de oração com Deus, você pode assistir, porque vai te motivar a orar mais, que é O Quarto de Guerra. E esse filme, ele mostra exatamente isso que eu tô falando pra você. Ele mostra que muitas vezes você vai pro quarto de oração, mas você não tem o que dizer, você não sabe como dizer, você não sabe como se expressar. Mas se você assistir o filme, você vai entender que à medida que ela vai para esse quarto de oração, que ela passa tempo ali, ela vai crescendo em intimidade e chega um momento em que ela é capaz de estar na presença de Deus por 1 hora ou mais. E também um livro interessante para você ler, que pode também te ajudar nesse processo de passar mais tempo com o Senhor, é o livro Nem por 1 Hora, que ele fala sobre isso, sobre a gente encontrar alegria, contentamento em passar tempo com o Senhor por pelo menos 1 hora por dia. Esse livro, o autor do livro é o Larry Lee, então vale muito a pena ler esse livro, vai te motivar bastante. Agora vamos lá para aquilo que eu faço, como eu disse para você, pode ser que você use como um guia, pode ser que você adapte a sua realidade, fique à vontade, irmãos. Mas quando eu comecei a orar lá atrás, em 1997, eu aprendi com a velha guarda, né? Com aqueles irmãos lá de muita oração, as irmãs realmente que passavam tempo de oração no monte, nas vigílias. Então eu aprendi a orar com essas pessoas, né? Então quando eu comecei era muito mecânico a minha oração, mas aquilo lá atrás me serviu como base para aquilo que eu vivo hoje na minha vida de oração com o Senhor. Quando eu comecei, eu simplesmente tinha um horário marcado. Então, eu tinha um horário marcado para estar com o Senhor durante 1 hora, não importasse o que acontecesse. Se eu não tivesse nada para falar, eu ia ficar 1 hora na presença do Senhor. Então, era exatamente isso que eu fazia. E naquela época, eu tinha umas pequenas fichas onde eu escrevia motivos de oração. Então, eu lembro que para cada ficha, eu colocava um pedido de oração. Então, a primeira ficha era sobre a minha vida. Então, eu orava sobre questões relacionadas à minha vida. A segunda ficha era família. A terceira ficha era igreja. A quarta ficha era missões. A quinta ficha era o Brasil e as nações. Então, eu usava essas fichas como um guia para mim. À medida que os anos foram passando, que eu fui tendo novas experiências com Deus, a oração foi se tornando algo, não vou dizer comum, tá? Porque a oração nunca é comum, porque a gente entra na presença de um Deus Todo-Poderoso. Mas foi se tornando algo mais natural. Então hoje, eu meio que sigo uma linha. Em primeiro lugar, eu entro na presença de Deus com gratidão e louvores. O Salmo 100, ele fala assim: entrai na presença de Deus com ações de graças. Então, é exatamente isso que eu faço. Eu começo a minha oração agradecendo a Deus por coisas grandes e por coisas pequenas. Por exemplo, eu agradeço a Deus pelo ar que eu respiro, eu agradeço a Deus porque eu tenho 2 pernas e eu consigo me locomover, eu agradeço ao Senhor pela saúde, na minha vida, na vida da minha família. Agradeço a Deus pelo alimento que tem na minha despensa ou na minha geladeira e coisas assim que o Espírito Santo vai me lembrando. Então eu começo a minha oração com ações de graças e caminho para o louvor, né? Então eu já entro com louvor. E como é louvar a Deus? É dizer palavras de adoração ao Senhor. Dizer: Senhor, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Eu te amo, Jesus, eu te amo, Pai, eu te amo, Espírito Santo. Você também pode cantar um louvor a Deus, cantar ao Senhor um cântico novo. É um momento, queridos, assim, de liberdade, que você pode usar a sua voz, pode adorar o Senhor com a sua voz, pode cantar um hino, pode
levantar as suas mãos e adorar o Senhor, pode se ajoelhar, enfim, use diferentes formas de adorar ao Senhor. Você pode, se você sabe tocar um instrumento, você pode tocar um instrumento também. Se você vai passar tempo adorando ao Senhor. Em segundo lugar, você vai entrar num lugar de arrependimento. Então a Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Então, esse é um momento de arrependimento. Então, eu sempre peço ao Espírito Santo, Senhor Espírito Santo, sonda o meu coração, veja se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho certo. E nessa hora eu fico em silêncio e muitas vezes o Espírito Santo me mostra ações, falas. Nesses momentos, o Espírito Santo, ele lança luz sobre o meu coração e coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus na minha vida, para que eu possa me arrepender, para que eu possa confessar, para que eu possa deixar, para que eu possa clamar o sangue de Jesus sobre a minha vida, me purificando de todo pecado. Depois desse momento, amados, eu tenho um momento que eu falo que é o momento da alma, que é quando eu realmente abro o meu coração e coloco diante de Deus tudo aquilo que está me preocupando, que está me entristecendo, que está me amedrontando, enfim, que está me deixando ansiosa. É um momento de trocar o fardo, o nosso fardo pesado, pelo fardo leve de Jesus. Então, nesse momento, eu apresento ao Senhor essas coisas, esses desafios, os medos, as tristezas, as angústias, e eu realmente derramo tudo diante do altar do Senhor. E eu falo com naturalidade, você não precisa usar palavras maravilhosas. E muitas vezes você, nesse momento, é um momento que você realmente rasga a sua alma, que você fala a tua verdade, a verdade do teu coração, sabe? E você deixa claro para Deus o quanto essa situação tá te chateando, tá te deixando triste, e Deus não tem problema de ouvir essas coisas, meus irmãos. Somos nós que temos dificuldade com isso. Deus não tem problema de ouvir as nossas dores, assim como ele ouviu Elias, quando Elias falou: olha, eu sou o único, né? Só eu que fiquei em Israel, eu tô sozinho, eu tô abandonado. E Deus, ele trabalhou na vida de Elias, naquele momento ali que Elias estava meio depressivo. Então, meus queridos, não tenha medo de rasgar o seu coração, o momento da alma, de você se abrir, dizer a sua verdade para o Senhor, e você vai ver que você vai sentir alívio. Você vai sentir alívio, às vezes você vai chorar, às vezes você vai gritar. Nem toda oração vai ser palavras. Muitas vezes a oração vai ser um gemido, vai ser um choro, vai ser um clamor, vai ser um grito da nossa alma, como foi a oração de Ana, mãe de Samuel. Ela orou amargamente, né? Ela orou abrindo a alma dela, e ela foi tida como uma pessoa que estava bêbada. Por quê? Porque era um clamor da alma dela. E ela teve a oração dela ouvida. O Senhor se lembrou dela. Então Deus, ele ouve as nossas orações, os nossos clamores, as nossas lágrimas, os nossos gemidos, as nossas expressões de oração, que nem sempre são palavras, né? Então, quando a gente faz isso, que a gente abre nosso coração, o Espírito Santo vai trazer alívio. Vai haver uma troca de fardos, né? Então, a gente sai dali mais aliviado. E quando a gente termina esse momento, que a gente realmente lança tudo aos pés do Senhor, a gente então tá pronto para entrar num lugar de batalha espiritual. Então é aí que a gente pode orar pela nossa família, interceder pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo marido, pela esposa, orar pela igreja do Senhor Jesus, pelos pastores, pela liderança da igreja, pelos missionários, orar pela sua nação, pelos dirigentes da nação. Então é nesse momento que a gente entra no lugar de intercessão, que a gente apresenta diante de Deus a vida de outras pessoas que também estão precisando de oração. É nesse momento quando a gente já está num lugar de descanso, quando a gente já realmente está na sala do trono, no lugar da revelação do Senhor. E depois disso,
eu costumo estender mais ainda a minha oração, porque eu passo tempo orando em línguas. Paulo disse que ele dava graças a Deus porque ele orava em línguas mais do que todos os outros. Então, a oração em línguas também é uma prática na minha vida, que é o momento em que eu me coloco à disposição do Espírito Santo para que ele ore através da minha boca, para que ele ore através da minha boca com gemidos inexprimíveis, com palavras que eu desconheço, e ele ore a vontade de Deus, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele sonda as profundezas de Deus, então ele conhece qual é a perfeita vontade de Deus para minha vida, para minha família. Então, nesse momento, eu permito ao Espírito Santo que ele ore através de mim. E finalizando, eu fico em silêncio diante do Senhor, para ouvir de Deus a vontade dele para minha vida. Deus também quer falar conosco, então a gente precisa estar pronto, não só para falar, né, das nossas dores, das nossas angústias, mas também para ouvir o que Deus quer de nós, o que o Senhor pede de nós para esse dia. Amém, queridos? Eu espero que eu tenha edificado a sua vida, e escreve aqui embaixo como é a sua vida de oração. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu vou fazer o possível para responder todo mundo. Que Deus abençoe você, que você se sinta encorajado a passar mais tempo diante do Senhor, a orar mais e mais e mais na presença de Deus. E tenha certeza que vale muito a pena, valeu muito a pena, vale muito a pena na minha vida e vai valer muito a pena na sua vida também. Que Deus abençoe você, forte abraço e até mais.